Boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja sobre suas vidas, amém? Vamos lá, João 20, 24, vamos lá, João 20, 24. A incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Pois é, Tomé. Quem é Tomé? Tomé é aquele homem, pelo qual as pessoas hoje em dia, ficam julgando ele por aí, dizendo que ele é o incrédulo, O homem mais incrédulo da face da terra. O incrédulo, O discípulo incrédulo. Só por causa desta cena. Só que existe algo que eu não concordo. Eu não concordo com isto. Sabe por quê? Porque Tomé simplesmente ele não acreditou em algum fato que aconteceu aqui. E eu entendo o porquê que Tomé não acreditou. Mas não significa que ele fosse um homem totalmente incrédulo. Será que Tomé era um ateu no meio dos discípulos? Será que Tomé andava junto com os apóstolos, vendo Jesus fazendo as coisas e mesmo assim ele não acreditava? Será que Tomé ficava ali escrevendo tudo o que via e mesmo assim ficava na dúvida, mas será que isso é verdade ou não? Há pontos pra gente pensar nisso, Pô, se o cara fosse totalmente incrédulo, ele não acreditava em nada do que Jesus fez. Sabe? Esse é meu ponto de vista. Se o cara fosse incrédulo. Uma das coisas é uma pessoa ser incrédula. Outra coisa é a pessoa não acreditar naquele momento. E nesse meu ponto de vista Tomé não acreditou neste momento. E eu vou dizer por quê. E até entendo por que ele não acreditou. Primeiro, Tomé viu Jesus fazendo as obras. Tomé viu Jesus levantando mortos. Tomé viu Jesus curando cegos, surdos, aleijados. Tomé viu todas as obras de Jesus. Tomé viu Jesus caminhando em cima das águas. Sim, Tomé estava em todo o tempo ao lado de Jesus, vendo tudo o que Jesus fez. Aí, de repente, Jesus morre e é sepultado. Aí, de repente, chegam os apóstolos e falam, ei, Jesus ressuscitou, nós vimos Jesus. Naquele momento, naquele período, sabe, Tomé poderia até pensar, gente, eu entendo que vocês querem tanto que Jesus volte, que Jesus viva outra vez, entendo, isso aí faz parte, porque ele morreu e eu entendo como é que está a cabeça de vocês, já estão vendo coisas, até entendo, mas eu não vou acreditar nisso não é assim, não é bem assim, tá? Morreu. Sabe por que Tomé fala isso, gente? Que eu não acredito no que vocês estão falando. Se eu não ver as chagas em suas mãos, se eu não tocar no seu lado, eu não vou acreditar. É porque sei que Tomé viu tudo que Jesus fez. Sim, ele viu tudo. Aí de repente, este homem que faz tudo, que ressuscita os mortos, acaba morrendo. Aí ele se pergunta, tá, mas peraí, se ele que ressuscita os mortos morreu e não vejo mais ninguém fazendo isso, quem é que o ressuscitou? Você está entendendo? Mas quem ressuscitou Jesus? E essa era a pergunta que estava na cabeça de Tomé.
Porque eu vi ele fazendo tudo, não tá? Peraí, eu sei que Jesus faz essas coisas. Eu acredito, eu vejo, eu vi ele fazendo tudo. Só que aquele que fazia tudo morreu, está sepultado. Eu vi ele morrer, eu vi ele ser sepultado. Quem foi a pessoa que ressuscitou ele? Será que existe outra pessoa igual a ele? Será que existe outro Messias por aí que ressuscitou Jesus ali? Porque só pode? Não, 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 não vou acreditar enquanto não ver a chaga de suas mãos. Não vou acreditar enquanto não tocar no seu lado. Você pode ter visto até tal uma miragem, alguma coisa, alucinação da cabeça de vocês. Mas eu tenho que ver com meus próprios olhos. Porque quando Jesus se apresentou aos discípulos, Tomé não estava. Aí Jesus... aí quando Tomé se apresenta aos apóstolos, aí é que eles começam a contar. E outra coisa que eu digo, por que Tomé não era o incrédulo, mas ele não deixou de acreditar? É porque é o seguinte, é que se eu disser que Tomé fosse um incrédulo, eu teria que julgar também Pedro. Por que Pedro? Porque quando disseram que Jesus ressuscitou, quando Maria trouxe a palavra que Jesus havia ressuscitado, o que foi que Pedro fez? Ficou ali? Não, ele saiu correndo para ver se era verdade, para ver se o que ela estava falando era verdade. Ele entrou dentro do sepulcro de Jesus, viu os lençóis ali. Então Pedro também era um incrédulo se fosse nessa ocasião. Mas não, então eu teria que julgar Pedro também como um incrédulo. Tanto que eu vejo mais Pedro desacreditando nas coisas que Jesus fazia do que o próprio Tomé. Pedro não acreditou que Jesus andava em cima das águas. Tanto que falou, se és tu, deixa eu ir ter contigo. Então várias vezes Pedro desacreditou, então eu teria que julgar também Pedro. Nessa ocasião, se eu fosse dizer que Tomé fosse o incrédulo dentre os discípulos. Agora, dizer que ele não acreditou é uma coisa, tá? Porque o próprio Jesus fala que é para ele parar de ser incrédulo, para ele acreditar mais. Mas não significa que ele era o incrédulo do tipo a vida inteira. Porque senão, por que Jesus ia chamar ele para fazer para ver as obras e tudo, sabendo que não ia acreditar? Era perda de tempo. Claro que Jesus veio chamar todo mundo ali para poder, né, tocar os corações, mudar a vida das pessoas. Mas Jesus também, ele veio, além de mudar a vida das pessoas, eu creio que ele escolheu as pessoas certas para isso. Então, claro que Tomé aqui, ele não acreditou. Tanto que ele não acreditou que além de não apenas ver, ele teria que tocar, né? Imagina só. Mas também não foi aquele incrédulo como as pessoas ficam julgando por aí afora. Tomé simplesmente não acreditou naquela ocasião, porque ele estava com aquela dúvida. Tá, mas se Jesus que ressuscita mortos acabou de morrer, quem é que ressuscitou ele? Então eu entendo essa questão do Tomé. Eu entendi essa questão do Tomé. Por isso que a gente não basta apenas a gente somente ler a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia, estudar a Bíblia e também se colocar na pessoa, na vida dessas pessoas, para poder tentar entender um pouco o que está sendo falado, tratado, o assunto que está sendo abordado. Tá entendendo? Porque a fé, ela veio pelo ouvir. Então eu teria que julgar Tomé dizendo que o cara era um ateu. Você está entendendo? Mas ele não era ateu. Tomé simplesmente não acreditou neste fato. Só por causa disso. Se Jesus, que é Jesus, ressuscitou mortos, morreu quem que ressuscitou ele? Se era o único homem que fazia todas essas obras. Você está entendendo? Claro que ele nunca imaginou que o próprio Deus iria ressuscitar a Cristo. Ele não entendeu a mensagem de Jesus que falou que ele morreria e depois ressuscitaria. Tanto que também os outros apóstolos também não entenderam. Mas aos pouquinhos eles foram começando a entender. Aos pouquinhos Jesus foi trabalhando no coração deles, eles foram entendendo aos pouquinhos. O próprio Espírito Santo foi tocando o coração de cada um, foi transformando a vida de cada um. Tanto que eles realmente só foram entender
as obras, o ministério de Cristo, a partir do momento que estiveram o último encontro lá na praia, a pesca maravilhosa, a partir dali que eles foram depois ao dia de Pentecostes. Depois do dia de Pentecostes, aí que começou o ministério deles. Aí que realmente estavam prontos para entender tudo o que aconteceu, porque o Espírito Santo de Deus já estava sobre eles e ali lhe deu tudo aquilo que eles precisavam entender a respeito do Evangelho. Eles foram tratados no coração de cada um. Então a gente não pode ficar julgando todo mundo. Vamos tentar entender a vida das pessoas. Tentar entender o porquê que aquela pessoa não acreditou, por que aquela pessoa está falando isso ou aquilo. Ao invés de estar julgando a pessoa, vamos tentar entender as pessoas. Às vezes a gente fala de uma forma que talvez não foi bem colocado. Aí a pessoa não é obrigada a entender. Então vamos nos avaliar também. Vamos tentar entender as pessoas antes de chegar e julgar elas. Tá entendendo? Então fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém.